Curiosidade sobre a galinha de Angola. Eu recebi uma pergunta aqui, a pessoa me perguntando a respeito de se é verdade que tem que tirar os ovos do ninho das angolas com uma concha. Eu já ouvi isso com concha, já ouvi com colher de pau, porque elas mudam de lugar. Caso você retire os ovos do ninho das angolas com as mãos. Algumas pessoas dizem que é pelo odor, né? Outras pessoas dizem que é pelo simples fato de você ter mexido no ninho e elas percebem que outras pessoas ou pensam que um animal, alguma coisa assim, então elas mudam o ninho de local para botar em outro lugar. Gente, independente do que você fizer, quando você encontrar um ninho de galinha de Angola, o que acontece para ela mudar o ninho? Ela se sente ameaçada naquele local. Independente se você usar concha, colher de pau ou as mãos, tá, pessoal? Eu vou dizer aqui que é um mito esse negócio de você retirar com a colher de pau. Os antigos faziam isso, não é necessário, tá? O que eu percebo aqui como criador é o seguinte: eu vou falar sobre as angolas de tamanho normal, que são diferentes um pouco o comportamento das angolas francesas gigantes. As angolas francesas gigantes, elas botam nos ninhos que eu coloco para elas, que eu faço para elas, e eu tenho alguns ninhos gigantes com elas, e elas botam no mesmo lugar. Isso é fato. Elas mudam de lugar? Mudam também, mas não é igual as coloridas ou as angolas de tamanho comum, que são aquelas angolinhas pequenas, tá? Que tem um comportamento mais selvagem. Então funciona assim, pessoal: se você encontra um ninho, elas mudam de lugar porque ali ela percebeu que teve uma movimentação na mata ou alguma coisa grande que removeu os ovos ou que esteve ali naquele local, tá? Então, independente de como você retirar, por exemplo, se eu tirar os ovos com cuidado daquele ninho, com a mão mesmo, como eu faço aqui, elas vão continuar botando, mas elas vão dar falta da quantidade de ovos em algum momento da vida, ou vão dar conta que aquele lugar já não está mais como ela havia deixado, e elas percebem que o ambiente está diferente, porque eu pisei ou eu afastei algum mato, alguma coisa. No dia seguinte, elas podem sim trocar de lugar, como também pode não. Então, aqui acontece muito, às vezes elas estão botando, aqui eu tenho, se eu for mostrar para vocês, eu tenho aqui na chácara alguns pontos que elas botam, abandonam, depois vai para outro lugar, tá? Então funciona assim. Não é uma colher de pau ou uma concha que vai evitar que elas façam isso, tá? Só pelo fato de você retirar os ovos, ou pisar por ali, ou movimentar o mato onde elas estão, o ninho, elas já vão perceber que está um pouco diferente, tá perigoso para elas ficarem naquele local, elas vão procurar outro local, tá? Então aqui eu tenho alguns pontos que vou lá e recolho os ovos. Aí, às vezes elas ficam botando a semana inteira no mesmo lugar, e eu mesmo retirando os ovos com as mãos, e às vezes elas mudam, às vezes no segundo dia, às vezes no primeiro dia, às vezes no terceiro dia, depende como eu fizer a movimentação da mata, mas também não é uma coisa muito certa, às vezes ela se mantém ali por mais tempo, tá? Mas é o fato assim, eu vou retirando os ovos, porque não pode deixar os ovos lá, porque senão elas vão botando sempre no mesmo lugar, e na hora que elas vão deitar para chocar esses ovos, só os de cima que vão eclodir, os de baixo não vão ter o contato, o aquecimento necessário, vão estar muito abaixo, às vezes 2, 3 camadas abaixo da primeira camada, né? Então complica, então não é bom deixar, então a gente sempre retira. Se você for utilizar uma galinha, você pode ir retirando os ovos, deixa guardado por uns 15 dias, até 15 dias, tá, pessoal? Que é uma quantidade de dias que eu acho seguro para você colocar para chocar, né, deixando no local fresco e arejado,
esses ovos você vai conseguir ter sucesso. Acima de 15 dias, dá certo alguns, lógico que dá, 20 dias. Mas passou disso já é mais complicado, ainda mais com o tempo quente. Tem regiões do Brasil que está 40 graus. Pra você ter uma ideia, na chocadeira é 38 ou 37,5, ou seja, fora da chocadeira às vezes é mais quente do que dentro da chocadeira. Então, esses ovos fertilizados, né, vão começar aí a formação do embriãozinho aí, e pode ocorrer às vezes, né, quem mora na roça, às vezes já foi abrir um ovo, às vezes tinha um pintinho semi-formado ali, né, um embriãozinho ali já, ou até o pintinho já meio que formado. Teve uma reportagem uns tempos atrás, de um pintinho que nasceu, acho que no supermercado, né. Então é isso, pessoal. Só que assim, pessoal, logicamente esses supermercados são ovos de granjas, não são fertilizados. Esse daí estava fertilizado, tá? Eu não sei qual foi o cara que comprou de um lugar que estava fertilizado os ovos e acabou nascendo. Mas então é isso, pessoal. É mito esse negócio de pegar com a concha ou colher, tá? De qualquer forma que você manipular esses ovos, ela pode ou não sair desse ninho, tá? Depende da segurança que ela encontrar nesse local, tá? E quanto aos ovos que você vai retirando para colocar numa galinha, coloque uma galinha ou numa chocadeira, tá? Reserve uma quantidade boa, coloque numa galinha ou numa chocadeira, que vai ir melhor do que na Angola, tá, pessoal? A Angola choca, a Angola também choca, mas como eu disse, se você retirar e pegar uma Angola e pôr, ela não é igual a galinha, tá? Não adianta você, vamos supor, ela tá em choco, vamos supor, a Angola tá no ninho dela, aí você pega a quantia de ovo e coloca num lugar diferente daquele lugar que ela tá, e tenta pôr ela em cima desses ovos, olha, não vai ficar, tá? Agora a galinha já fica, ela já reconhece os ovos ali, se ela tiver em choco ela vai chocar, mesmo que você mude ela de local, deixa ela fechada. Algumas não vai fazer isso, algumas vão embora, vai querer voltar para o lugar antigo, tudo. Mas a Angola é muito pior, né, pessoal? A Angola não vai fazer, tá? Então ela só vai fazer ali naquele local que ela está mesmo, ali chocando, e já teve uns ovos ali, ela já sabe que ali é o local dela. Então não adianta você pegar a Angola e os ovos colocar em outro lugar, que elas não vão ficar, difícil, tá, pessoal? Eu já tentei aqui até para ver, por testes mesmo assim, eu não faço isso, eu uso chocadeira, mas não deu certo não. Elas não são muito boas mães, elas têm que se sentir muito seguras no local onde elas estão com os ovos, para elas se manterem ali. Caso aparecer algum bicho, algum cachorro, algum gato, alguma coisa, elas vão fugir e vai abandonar, tá bom? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Obrigado.